difícil, não vê na hora. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós estamos aqui enfrentando a irresponsabilidade. É dentro da patologia. Agora, é a qualidade, condição ou estado da pessoa irresponsável, sem autoconsciencialidade das ações, dos autodeveres e não cumpridora das próprias obrigações. Agora, a irresponsabilidade sexual, o voto irresponsável, o populismo irresponsável, o consumismo socialmente irresponsável, a irresponsabilidade da inimputabilidade, a inteligência estéril, a adolescência interminável, a carga de responsabilidade de cada consciência, a irresponsabilidade do jornalismo marrom, a irresponsabilidade dos vândalos, a irresponsabilidade do pai deixando o filho menor brincar com a arma municiada, os grampos irresponsáveis, os endividamentos irresponsáveis, as irresponsabilidades dos fabricantes de lâmpadas cancerígenas, as irresponsabilidades dos fabricantes do amianto, as irresponsabilidades dos fabricantes de armas de brinquedo, o mau hábito de passar o trabalho de responsabilidade para outra pessoa. Agora, tem toda uma série aí longa de logias e no fim nós falamos. A irresponsabilidade sobre todos os aspectos e abordagens, nada traz de bom nem de evolutivo para ninguém. A vida evolutiva está embasada na responsabilidade dos auto-esforços. A irresponsabilidade atinge você de algum modo? Em quais injunções existenciais? Eu quero dizer que esse verbete é o 1149, tem 3 páginas, 41 alogias e 9 máximos. Eu não sei se bate aí com o que já estudaram, se de ver depois. Agora, aqui nós temos alguma pergunta? A fase de recomposição sempre é proporcional à fase de desestruturação? Qual seria o primeiro indicativo de uma desestruturação a caminho? Não, escuta. Uma pessoa, aí, ó, quem perguntou? Uma pessoa, ela já é desestruturada se ela está dentro da interprisão grupo carne. Então isso vem antes. Agora, se a pessoa começa a se despertar quanto à sua desorganização, a falta de estrutura, a falta de megafoco, aí então que começa às vezes a ideia da recomposição. De modo geral, a situação toda é essa. Recomposição, antes de mais nada, é uma melhoria da condição da interpretação grupo kármica. Vamos entender isso. Outra pergunta. Estarei errado se pensar que estar evoluindo eu trabalho mais com exceções? Exceções para você, né?
Toda coisa nova é uma exceção. Toda neo-verpon é uma exceção para a pessoa que não conhece. Então, do ponto de vista de coisa nova, você pode analisar, tendo uma abordagem como sendo exceção, sim. Tive contato há pouco tempo com a conscienciologia. Ouço algumas tertúlias durante as minhas caminhadas. Uma hora eu quero ver o que é que o povo faz quando vê as tertúlias. Eu já vi tanta coisa o povo falando, faz isso e vê as tertúlias, faz isso e vê. Eu vou relacionar isso, para ver o teletertuliano, o que está. Eu tenho estudo gravado, agora o problema é procurar lá, um por um. Uma hora eu vou pedir para a pessoa ler para mim, sabe, as perguntas que tem lá. É mais ou menos nessa altura aqui, ó. São 2 lances grandes lá do meu armário. Eu quero fazer uma análise de conteúdo disso. Eu vou deixar até o fim do ano para a gente ver, né? Agora aqui, continuando. Moro em Campinas e São Paulo e não tenho condição de ir até Foz. Sou autodidata. Mesmo fazer um curso em São Paulo é complicado. O EV é citado em todas as tertúlias. Exatamente o que é fazer o EV? O que é fazer uma limpeza energética? Uma mentalização? Uma formação de imagem? Seria possível detalhar isso ou indicar um texto com essa explicação? Fazer um curso é imprescindível? Olha, primeira coisa, fazer um curso não é uma coisa, não é imprescindível, não. Você pode estudar, você pode ser autodidata. Por exemplo, sobre EV, eu sou autodidata. Parece uma piada, mas eu estou baseado em fatos. Agora veja, onde é que eu já escrevi mais sobre EV? Sobre o estado vibracional. Tem no 700, projeciologia, parece que tem no 700. Seria bom você pegar meus livros, você está muito por fora, tem que dar um jeito. Agora, eu não posso falar para ele para vir aqui, que eu vou dar um livro para ele, né, porque ele não pode sair de lá. Ele está preso em Campinas. Olha, você está acostumado com Campinas, nós aqui estamos na mata. O dia que você puder sair das Campinas aí e aparecer nas matas, você vem para cá, que aqui tudo é verde, é diferente de Campinas, não é isso? Agora, tem muita água, a situação é braba. Agora, ó, seria bom você entregar isso para a nossa amiga, para mim, é a mesma coisa. Agora, gente, outra aqui. No seu livro Projeciologia, página 266, item objetos, é citado que objetos possuem aura. Objetos inanimados possuem aura? Sim. O nome da aura chama-se duplo. Desde o século XIX se fala nisso, mas isso aí é a ideia que vem da antiguidade. O duplo, ele tem aura sim, que a energia, ela não tem vida própria e nem inteligência própria. Então tudo pode ter energia. Existe para corpo manifestação energética, não física ou química ou radioativa, tratados pela ciência convencional, de objetos inanimados? Escuta, sempre tem o duplo, isso é antigo, você está por fora, precisa de ver um pouco dessa história. Tá? Seria bom você ler um pouco dos livros que falam, a gente não pode falar porque é a mesma pessoa que não pode sair de Campinas. Se você viesse aqui, o dia que você aparecer, você vai acabar vindo. Então, eu já estou fazendo a minha previsão, que ele vai acabar chegando aqui. Então, o dia que você chegar aqui, você vai na holoteca e vai ver tudo que eu estou falando sobre duplo. Agora, não é o duplo, eu não estou falando, não é aquilo que chama de duplo etérico, não. O duplo é o duplo dos objetos, ou seja, a energia, a aura que os objetos têm. Isso é muito comum. Uma outra coisa, seria bom você ler um livro meu que chama Projeções da Consciência, que tem lá lápides luminosas. Tem um capítulo que eu estou explicando isso. Você vai ver o que é o duplo da lápide no cemitério. Isso aí é outra coisa que ele pode estudar. Agora, ó, ele está por fora, ele está começando agora. Então tem que ver alguns livrinhos, alguma coisa. Você, como autodidata, tem muita coisa ainda para ler. Uma outra coisa. ECP1, primeira turma, 2009. Extensão em Conscienciologia e Projeciologia. Segunda qualificação para professor de ECP1. Professores Marlo Balona e Marina Tomás. Abordagens inovadoras. Agora aqui entra a enciclopédia. Veja só.
Matrizes do ECP1, 1991 a 2009. Autossuperações dos gargalos evolutivos. Entendimento da perfilologia, o temperamento pessoal. Reações íntimas perante as neo-ideias. Isso tudo tem verbete. Ajuste da autopensalidade e autoesforços nas recins. Agora, o curso vai ser no dia 3 a 5 de abril próximo. Hotel Continental Inn. Quem não participar desse curso, que não viu nada sobre esse assunto, é mulher do padre, tá certo? É uma vergonha. Vocês dão um jeito de ir ver isso aí. Ainda tem vaga para o curso, tá certo? É de 3 a 5 de abril. Qualificação de professor de ECP1. Gente, é uma das coisas mais sérias que se faz por aqui. Em qualquer uma das ICs. Isso aqui é um assunto muito sério. Entende? E outra coisa, tem 2 pessoas que entendem o assunto. E os temas que estão sendo abordados são bons. O hotel é o Continental Inn. De modo que, pensem bem. Agora, outra coisa. Eu estou aqui com o livro do Ernest Becker, que é o tal que eu estou lendo aqui, sobre a negação da morte, tá certo? Agora, eu vou ler só uma parte aqui que é interessante. Vocês têm paciência comigo, com a minha leitura? Que é só meia página. Isso aqui é lá do Memórias do Jung, mas o cara está citando aqui e tirando as conclusões. O caso tudo é o seguinte. Eu sabia que em certo distrito da Alemanha setentrional, os chamados cadáveres das turfeiras podiam ser encontrados. São corpos de homens pré-históricos que se afogaram nos pântanos ou foram ali enterrados. A água dos charcos nos quais ficaram os corpos contém ácido úmico, que consome os ossos e simultaneamente curte a pele. De sorte que esta, quer dizer, a pele e os cabelos, ficaram perfeitamente conservados, mas os ossos vão embora. Tendo lido a respeito desses cadáveres das turfeiras, lembrei-me deles quando estávamos em Bremen. Isso é o Jung falando. Mas, atrapalhando-me um pouco, confundi-os com as múmias dos porões mais primitivos da cidade. Você sabe, as múmias de porões, aquelas cadeiras que tem, os negócios das catacumbas, aquele negócio todo. Este meu interesse irritou os nervos de Freud, porque ele estava conversando com o Freud, era só os dois. Então ele disse, por que você está interessado nesses cadáveres? Perguntou-me diversas vezes. Ele ficou extraordinariamente aborrecido com o assunto. E durante uma dessas conversas, enquanto jantávamos juntos, de repente desmaiou. O Freud desmaiou. Foi o primeiro desmaio que ele teve na vida. Posteriormente me disse estar convencido de que toda aquela tagarelice a respeito de cadáveres indicava que eu tinha desejo de morte com relação a ele. Você sabe o que é isso, né? Isso é assédio do Freud. É isso aí que eu falo. Assim, quem lê lá os Memórias do Jung vê que ele tinha assédio. E a hora que tocava no processo parapsíquico, criar problema para ele. Agora esse aqui, ó, ele levantou a lebre aí, a partir do cadáver, para estudar o problema da morte. Que o Freud tinha problema com esse processo da tanatofobia. Ele, pessoalmente, tinha problema com isso. Agora, isso aqui é interessante porque o cara super aborrecido com o negócio todo, desmaiou, sem mais nem menos. Na minha terra, o nome disso é heterassédio, bem claro. Como eles não conheciam nada disso, ficou por isso mesmo. Agora, é interessante a gente estudar isso, sobre o nosso aspecto parapsíquico, não é isso? O que é isso aqui? Agenda calendário 2009, astronômico agrícola. Ah, então quer dizer que aqui eu posso plantar qualquer coisa e criar qualquer boi, é isso? A situação é essa. Muitas graças, não. Vamos examinar isso com amor e carinho. Agora, gente, eu quero aproveitar, aqui tem uns estudantes aí de formação de autores, não tem? Eles estão por aqui? Ainda não chegaram? Então? Ah, estão aí. Eu quero o seguinte, só fazer uma lembrança. Escrever e publicar o livro magno da pessoa, aquele opus major, entende? É acabar com a tanatofobia, a Melim e a Melex. A significação que isso vai dar para a vida humana pessoal é imensa. A pessoa tem que pensar nisso aí. Então, escrever o livro melhora a significação da vida humana para a pessoa.
e acaba com a tanafobia, o medo de morrer, a melim, a melex, essa coisa toda. Porque dá uma razão de ser para a vida. A vida vai continuar mesmo. De modo que escrever, aprender a escrever um livro, publicar um livro, é uma das coisas mais sérias da vida humana. O povo ainda não dá valor para isso e acha que eu sou excessivo, radical, extremista. Agora, pensem bem e lembrem, vocês têm uma vovozinha, né? Sempre é bom lembrar, né? Você está nessa. Eu estou olhando com você com o dedo do seu dedão no seu nariz, é de propósito. Você está nessa, tá certo? Agora, quanto à irresponsabilidade, vocês não têm nada a ver com isso hoje, mas vocês têm que estudar, porque é assim que vocês vão viver em paz com as outras pessoas que são irresponsáveis. Vocês eu considero que são todos muito responsáveis, mas agora estão vivendo com gente de tudo quanto é jeito. De vez em quando, por exemplo, eu falo com a minha gatinha lá, você está muito irresponsável, está fazendo barulho fora de hora, você acorda o povo que está dormindo. Isso faz mal, isso é uma irresponsabilidade. Agora, ela não tem entendido muito isso ultimamente. De modo que vocês vão encontrar com uma porção de gatinhas pela vida fora. Gente que não vai entender a irresponsabilidade que cometa. Pode falar. Página 7, interdisciplinologia, lá embaixo, na página 7. O último item, voliciologia. Sim. Você quis destacar a pessoa que não tem vontade para ser responsável? Não, ela às vezes tem muita vontade de ser irresponsável. O que eu quero caracterizar aí é a qualificação da vontade, a voliciologia. Você usa a sua vontade para quê? Não é para produzir alguma coisa útil? Agora, uma pessoa irresponsável, ela está brincando de viver. A vida para ela é apenas um período turístico, que ela veio aqui para comer sobremesa e ficar só por isso. Há um engano básico dentro do processo da voliciologia. Isso aí é uma das piores coisas que tem. Por isso que eu deixei no fim de tudo. Aí na enumeração das disciplinas eu deixei no fim. Agora, tem aquela pessoa também que você até colocou aqui em outro lugar o processo do hedonismo, né? Se eu não me engano. Que não quer saber do dever, né? Não quer saber da responsabilidade. Das obrigações. Só quer o prazer. É o hedonismo. É o hedonismo irresponsável. Tem muito disso. Então, por exemplo, no Brasil, o povo gosta muito de carnaval, de samba. Sim. E às vezes só fica nisso. Agora, hoje tem a palavra americana que significa isso claramente, é o happening. O happening é arranjar o rap para colocar no lugar de orgia. É mais light. Está no lugar, é mais light. Tudo tem eufemismo na vida, né? Então o rap substitui a orgia. Então é uma orgia hedonística. Tá certo? Não é orgia gastronômica, não. Porque essa aí a gente faz no restaurante. Agora, Valdo, aqui na binomiologia, um pouco acima. O último item lá. Binômio exigir direitos, dispensar deveres. Exigir direito e dispensar deveres. Quem gosta de falar é você, isso aqui. Você colocou lá no outro verbete agora recente. A minha memória é terrível nisso, eu vou guardando tudo. Mas exigir, veja bem, direitos e dispensar os deveres. Então a pessoa só vê os direitos dela. Ela esquece que ela tem dever para cumprir para chancelar aqueles direitos. Isso tem muito disso. Então, isso aí é um dos binômios patológicos mais sérios que tem. Outra coisa, todo mundo aqui já deve ter encontrado alguém assim. Isso a gente vê com muito mais clareza do que pensa. Outra coisa, isso às vezes acontece muito com os líderes políticos, etc. Tal. Que a hora que ele está na liderança, ele anda como se fosse um rei. Então ele acha que ele está vivendo nesse período nosso do terceiro milênio, ainda dentro do feudalismo, ainda dentro da monarquia. Então para ele tudo é o trono, e às vezes não é trono nenhum, é o troninho do banheiro só que ele está. Aí entra o privilégio, querer o privilégio. Tudo. O privilégio, a prerrogativa. Eu já escrevi aí sobre prerrogativa, lembra que tem um verbete sobre isso? É um negócio sério, muito difícil aí essa posição, essa abordagem. Você quer falar aí, ó?
Valdo, na numerologia é para você se aprofundar a irresponsabilidade legal. Seria em relação à legislação mal feita? O que é isso? Olha, a irresponsabilidade legal é, por exemplo, o juiz que acaba indo para a cadeia. Você quer maior irresponsabilidade do que isso? Ele que é o homem que devia de dar o exemplo, ele não dá. Gente, eu queria lembrar para vocês uma coisa muito séria. Hoje é o dia 22 de março de 2009. Então, é o dia da água. Em homenagem ao dia da água, eu vou tomar um gole d'água. Informações aquáticas. São saudações hídricas que nós estamos fazendo para o dia da água. Vocês têm economizado água. Aqui em Foz a gente fala em economizar água. Tem uma pessoa que virou para mim e falou assim: você está fazendo piada, né, Valdo? Que aqui é a terra das águas. Isso tem até na propaganda de Foz. Se na terra das águas vão começar a fazer muita, né, aperto com água, como é que fica isso? A pessoa não entendeu bem. Se é uma pessoa que veio aqui, que eu falei sobre esse processo de economia da água. De modo que a gente tem que ter cuidado com esse processo. Mas agora, ó, a água é considerado o petróleo imediato, ou seja, do futuro. Vai ser aquilo que vai ter mais preço na terra. Já está começando a ficar um pouco cara a água em alguns lugares, vocês sabem disso, né? Eles estão vendendo água muito cara em certos lugares que não tem. Agora, outra coisa. O problema mais sério não é só o aquecimento global, não. É que tem muito lugar que está virando deserto. O Rio Grande do Sul já tem quilômetros e quilômetros que está virando deserto, cheio de areia. Isso aí, você sabe, vai acabar a água, porque a água vai para outro lugar. Então, como é que fica? Estuda uma coisa para a gente ponderar muito. E no dia da água, que é hoje, isso é uma boa que eles fizeram esse dia. Tem dias, tem certas comemorações de dias específicos que são muito valiosas. Essas comemorações são valiosas. Essa aí, ó, dia da água, é uma coisa séria. O povo tem que ser lembrado disso. Não é verdade? De modo que eu estou bem. Hoje é o dia da água e eu recebi a agenda calendário 2009 astronômico-agrícola, que mexe com a água em tudo. De modo que, cuidado com as suas mangueiras. Veja o que vocês vão fazer com isso. Olha as suas torneiras. Olha os seus chuveiros. E olhe as garrafas d'água. Tá certo? O Lázaro estava lembrando aqui o preço da água na Europa, né? Mas eu acho que o valor da água na Europa faz com que as pessoas tomem mais consciência do uso da água. Aqui, como é barato e é fácil, a gente não dá tanto valor quanto eles. Mas lá tem que dar, né? Outra coisa também. Lá existe vamos dizer, um boom do ponto de vista demográfico. Tem gente demais no mesmo lugar. Do jeito que é o Japão, por exemplo, é gente demais no mesmo lugar. Isso aí gasta água demais e cria problema. Por isso que estão fazendo aquele negócio, desde a Segunda Guerra Mundial, da dessalinização do mar, aquela coisa toda. Tem coisa que precisa. Agora, vocês viram que aqui no nosso tertuliário, a gente fez uma caixa d'água para colher a água da chuva. E aquela caixa d'água é uma piscinona. Vocês viram o tamanho dela quando está aberta? É imenso. É muita água que cabe ali. Então aquilo ali é para aguar o jardim. Está sendo usado já, não está? Nós vamos instalar uma bomba, é o que estava faltando para a gente, mas está no cronograma. Já conversei com o André. Então ainda não instalaram a bomba grande, ainda não? Não. Porque a gente tinha uma bomba de alta vazão, então ela ia esvaziar em menos de 2 horas a caixa. Ela enche em 2 horas aquela caixa d'água? A nossa bomba, que a gente conseguiu emprestada do discernimento, é de alta vazão. E eu esvaziar a caixa em menos de 2 horas. Essa caixa d'água é uma piscina. É. É um negócio enorme. Nós trabalhamos aqui no CIEC com a recomposição de mata ciliar. Então é uma passagem de bastão. Começou com o Moacir, o Edenilson, todos os voluntários daquela época. E há mais de 14 anos que nós plantamos árvores no terreno.
O seu projeto é mergulhar os prédios em árvore. Não, eu sou favorável a viver debaixo da árvore. E nós temos uma outra questão que nós colhemos hoje enchente e enxurrada do restante aqui da bacia do Tamanduazinho. E a gente vai ter que pensar que com a ocupação urbana, nós vamos ter que fazer uma regulagem, uma regulação dessas águas que entram aqui no terreno, não só nós, mas de tentar fazer uma mobilização. E eu acho que vários professores que estão envolvidos com isso, a Patrícia, o Roberto, tantos outros, vêm trabalhando não só nesse arroio Tamanduazinho, mas em outros, porque a gente precisa criar consciência de preservação da microbacia, que é um tema muito importante para a recomposição dos lugares onde vão receber um volume de água que vai passar por uma filtragem. Nós tivemos que abrir a represa, só como é que fala? Utilidade pública, né? Nós tivemos que abrir a represa aqui do Tamanduazinho, como vocês devem ter visto, a pedido um pedido formal aí do governo do Estado, do Instituto Ambiental do Paraná, e eu comentei com ele, a partir desse momento nós perdemos um filtro biológico, que é a represa, e vamos colher a seca, que virá, e todas as enchentes posteriores. E na sequência isso vai sendo cada vez mais ampliado, se a gente não cuidar desde a nascente até aqui. E, então a gente teria que pensar e refletir como é que nós vamos fazer a comunidade, a Cognópolis, em relação às questões ambientais todas. Não só de tratamento de esgoto, mas também de manutenção de águas no terreno, porque em um determinado momento nós não vamos ter água nenhuma, como a gente já não teve uma época, para molhar as plantas e elas vão morrendo. Né? Muito bom isso aí. Agora, gente, estar fora da programação existencial é irresponsabilidade, acidente de percurso, assédio. É tudo isso e mais alguma coisa. Isso aqui a gente pode responder em cima da lata. Então, irresponsabilidade, acidente de percurso, assédio, e mais coisa. E como diz em português, falando, e tutti quanti. E tutti quanti. Tá certo. Valdo, eu queria que você comentasse de hoje, mas num assunto que foi abordado ontem pela Flávia, a questão nos grupos, nas equipes, uma pessoa que nunca cumpre a sua parte, quer dizer, é um irresponsável. Agora, quando isso toca a questão da pusilanimidade quanto ao assédio, quer dizer, a pessoa não quer assumir uma tarefa de ponta, porque ela sabe que vai ter mais pressão e ela tem medo do assédio. Você sabe, eu falei aqui, foi ontem ou anteontem, uma tertúlia sobre o processo das reuniões, que faz 3 reuniões e a pessoa não cumpriu a parte dela. Essa pessoa deve ser excluída. A gente tem que perguntar na reunião assim, é assim que eu fazia, às vezes, no Instituto. Eu chegava assim, quem é aqui hoje que está se auto-excluindo por não cumprir as suas tarefas? Por auto-exclusão. Porque assim a gente dá liberdade para a pessoa se excluir. Fala assim, eu não estou dando conta, jogo a toalha, não dá. Vamos arranjar outra pessoa. Eu indico fulano. Muitas vezes aconteceu comigo lá, quando estava dirigindo o Instituto. Agora, o que fazer, então, para melhorar a capacidade da pessoa aceitar pressões extrafísicas? Não, a primeira coisa é perguntar se ela está dando conta. Pergunta para ela, assim na frente de todo mundo. Você reconhece que está dando conta das suas obrigações ou não? Até agora, você está fracassando mais do que tendo êxito? Como é que é? O que você acha? E depois, você fala assim, qual autodiagnóstico você dá para você para tomar uma providência? Joga a responsabilidade para a pessoa, para ela decidir a vida dela. O que ela quer? Agora, se de examinar bem o temperamento da pessoa, porque senão, às vezes, uma moça começa a chorar na frente de todo mundo, que o namorado está lá presente, é um problemão. Tem que ir com calma, tem que examinar quem. Mas agora, não deve deixar essas coisas se prolongar. Porque se o negócio prolonga, o grupo não funciona. Você sabe, uma peça dentro de uma máquina trava tudo, ela deixa de funcionar. Você tira um fio, como diz o cara lá, no avião, torra o avião. Um fio, depende dele. Vocês lembram daquela história do meu telefonema, do telefonema que deram para mim?
Nós precisamos saber o que tem. Aí eu falei assim, é um processo de eletricidade, o fio é assim, assim, que está junto ao outro, que eu estou vendo daqui. Fazia meses que eles estavam tentando ver o que era. Então, veja, um fio no meio de uma cablagem enorme que estava lá dentro desse avião grande. Eles não viram o que é. Agora foram lá e descobriram. Agora, o amparador me colocou na minha frente, dentro do processo, sabe, problema da grandona, da grafia. A hora que eu vi, eu falei, não, tem uma cor assim, tem outra, toda a pangrafia. Tem isso, isso, isso. Anota aí. Olha aí o que você faz. Agora repete para mim o que você faz. Aí ele falou, vocês vão lá e estudam. Eles foram naquele mesmo dia descobrir o que é. Agora, Valdo, isso aí que a Malu trouxe, e quando a Luimara perguntou, eu vejo também que uma boa parte são das lideranças que também não cobram. As pessoas têm dificuldade de cobrar. Tem. Então há uma conivência também. Pois é, a conivência com o errado, com a insuficiência, a ineficácia. Isso é que é o ruim. Uma questão de ter preguiça de formar linha sucessória e ajudar a pessoa a atravessar aquela fase da pusilanimidade. A pessoa tem que arranjar uma outra para ficar no lugar dela. Se ela já começa a pensar em sair ou deixar qualquer desempenho, tarefa, trabalho, empreendimento, ela tem que pôr a pessoa e começar a ajudar. Valdo, é impressão só ou houve uma diminuição dessas pessoas com mais... vamos dizer, esse empreendedorismo? O problema é que é o seguinte, no início nós éramos poucos, hoje nós somos muitos. No início tinha pouca tarefa, hoje tem demais. O problema é por causa de volume. Volume, magnitude. O povo é mais ou menos. A única coisa que eu noto é o seguinte, às vezes a turma hoje da Invex está com muita fartura. Eles são um pouquinho mais boa vida do que os da primeira geração. Entende? É a única coisa que eu já percebi aí diferente. Eu já falei isso para eles. A gente tem que investir... Por quê? Devido à fartura. A fartura da turma da Invex hoje é superior à primeira geração. A primeira geração não tinha nada, estava tudo começando e todo mundo procurando alcançar alguma coisa que eu não sabia o quê. Agora não, já tem muita coisa assentada, já tem muita gente que já conhece o assunto, há muito exemplo que pode ser seguido dentro disso. Entende? Então, eles são um pouco mais assim, displicentes. Às vezes eu percebo isso. É porque a formação, ela está mais difícil, eu acho. A gente pegar as pessoas... Pegar para acabar de criar, né? Criar, formar, fazer a cultura organizacional. Não vinga quase. Pega 10, 2 vão para frente, 8 dança, muda. Dentro dessa coisa da irresponsabilidade. Uma coisa boa seria vocês verem o perfil da pessoa, se ela está para aquilo ou não. E eliminar logo, fazer uma triagem mais justa, mais severa, mais realista, ou mais seletiva, uma triagem seletiva mais profunda. Eu noto isso, porque às vezes é dado para a pessoa uma coisa que não é da alçada dela conseguir então manter. Não adianta. Não tem água de pedra. Gente, não adianta forçar a barra em matéria de talento, dote, potencial. O skill. Ou a pessoa tem tendência para aquilo, ou espera, porque ela tem que quebrar muita cabeça ainda para chegar lá. Então, forçar a barra não adianta. Não adianta. É a questão de sustentabilidade. As pessoas, Valdo, hoje, a maioria, não, se ela tem lá um mandato, né, da atuação no voluntariado, são poucos que chegam até o final. Não sei se já viram isso, mas o que eu tenho visto já há alguns anos, se a pessoa tem que ficar 2 anos naquele cargo, acontece uma coisa, acontece outra, a maioria não chega. Tem essa dificuldade. Aquilo que você fala que o amparador prefere os 10% mais constante... Isso aí eu volto a falar, é a fartura. Isso é muito Vocês lembram que eu falava da fartura desde o início do Instituto? Tudo é processo de fartura, lembra, João? Como é que é? A fartura, sabe, ela anula as pessoas. É um problemão. Essa fartura, Valdo, ela aumenta a pusilanimidade, a preguiça, a irresponsabilidade? Mas é preguiça e outra coisa também, a pessoa se acha realizada. Esse negócio da realização é uma das piores coisas que tem. Não, ela não tem nada ainda e já acha que está realizada, porque eu estou vivendo entre os meus pares. Você está entendendo? Entre os meus pares. Então é como se vocês todos fossem serenões, ela acabou de chegar,
ela se acha a rainha das serenonas ou o rei dos serenones. Isso é que é a situação. Tem muita coisa nesse sentido. Agora, acho o seguinte, precisa te falar bem sobre esse negócio da fartura. Não pode esquecer esse assunto. Voltar a falar. O excesso. A pessoa que está sobrenadando a situação toda, porque acha que está dominando tudo. Mas eu acho que um ponto, esse verbete aqui, ele é fundamental, porque o que a gente vê, Valdo, é que as pessoas hoje têm dificuldade com a responsabilidade. Não cai muito a ficha. Sim, mas assim. Mas isso sempre foi assim. A humanidade desde que eu... Mas o homem do Cro-Magnon já reclamava disso do cara que não quis ir buscar o mastodonte. Mas isso a gente vê hoje mais, porque acaba, como você falou, aumentou o volume de tarefas e não aumentou a responsabilidade na proporção adequada. E outra coisa, nós hoje temos tudo à mão, né? É o negócio da fartura. A comunicação, o consumismo. E outra coisa, o entretenimento. A televisão, gente, o computador. É um senhor problema. A música. Vocês já viram o tanto de música que tem? É só você ir lá e ouvir no computador? Agora veja, a internet, a lexicomática, a bibliomática, a Wikipedia. É o senhor problema. O fato de encontrar o já feito não indica para a pessoa desconfiando que ela precisa fazer está também. mastigado, falta deglutir. Já mastigar, já der. Então, a pessoa só tem que fazer isso. Então, com isso, ela acha que é o máximo, que não tem nada. Agora, é um erro. A pessoa tem que ter atividade. A vida é atividade. Se a pessoa tira isso, ela fica sedentária, aquilo piora tudo. Primeiro piora fisicamente, depois mentalmente. Nós temos que mexer com isso. Essas pessoas, uma coisa que você deve falar aí com elas é o seguinte: você anda em esteira aeróbica, que é um dos jeitos de melhorar a pessoa é isso. Se ela começar a andar na esteira aeróbica, ela vai ter mais disposição, ela vai querer criar novidades positivas. A neoverpon aparece, ou a novidade, a neofilia, a vontade da coisa nova. Agora, para isso, ela tem que transpirar, porque ela está intoxicada. Todas essas pessoas que são acomodadas, que amornaram, o nome é esse, amornar. Você está entendendo como é que é? Tinha até um processo na ficção científica que tinha uma pessoa, um ser extraterrestre enorme. É muito mais do que baleia, do que tudo, é aquilo. A pessoa é aquele ser, um da cabeça grande, assim, que é a coisa tudo aberta. Esse povo, então, a primeira coisa que acontece com eles se intoxicam. Essa intoxicação perturba a parte física, que a pessoa está amornada, ela está sem vontade. Com o passar do tempo, ela começa a comer muito, que é uma fuga. Com isso, piora mais. Se ela não come muito, porque às vezes ela tem até preguiça de almoçar, jantar direito, o que acontece? Ela fica anêmica, aí piora também do mesmo jeito. Então, fica num ciclo vicioso que a pessoa não sai daquilo. Então, quando ela anda na esteira aeróbica, ela transpira, desintoxica, os intestinos começam a ter mais peristaltismo, começa a funcionar mais, entende? Ela faz exoneração normal, desintoxica, já tem mais vontade de tomar banho, entende? Que essas pessoas às vezes têm uma preguiça até de tomar banho. E é um problema, com esse calor todo, a pessoa ter preguiça de tomar banho, é uma coisa totalmente estranha, mas tem disso. Uma outra coisa, fala com a pessoa para sair do ar-condicionado. É outra saída. Aqui em Foz, isso ajuda. Assim, quantas horas está passando o ar-condicionado? Saia disso. Vai transpirar um pouco, ver a vida como é que é, enfrentar a situação. Senão não resolve. Eu penso que as iniciativas que têm que ser tomadas nisso, tem que ser falada com referência às iniciativas da pessoa. Ficou um contraste, Valdo, entre os workaholics, assim, de um primeiro grupo que trabalhava até morrer, agora está aprendendo a não trabalhar, e esses que falam, não, eu não quero ser um workaholic, mas ele não faz nada. Não há o menor perigo dele se tornar.
Pois é, mas sabe, a gente dá tudo na mão, né? Até aquele cara que chegou para mim aí, faz um mês mais ou menos, e falou, vocês aqui dão as coisas muito gratuitas demais. Deve ter muita gente boa-vida no meio de vocês. É a primeira vez que a pessoa vem aí. É um homem que mexe com o processo da natureza, umas coisas que teve aí comigo. Ele falou isso. Eu noto, muita coisa, tudo à mão. Está tudo, só falta mesmo. Eu falo assim, o negócio é deglutir. Só falta deglutir. Ele falou assim, é isso mesmo, só falta engolir. Então, pode ser que isso também, nós estamos criando os monstros aí da ficção científica lá do Star Trek. Aquela pessoa baleuda lá que está. Entende? Precisa de saber, uma hora eu posso trazer para vocês uma foto da ilustração desse extraterrestre lá. Eu não sei se vocês lembram disso. O olho grande assim, puxado com aquela cara. Entende? É Java, né? Java. É um troço desse. É isso aí. E outra coisa, tinha uns pequenininhos que tocavam que tinha tudo lá junto. É isso aí. Agora, aquele Java é isso. Nós estamos dando muito jabá, estamos criando jabas. É isso? Deve ser isso. Gente, aqui outra pergunta. Na minha experiência trabalhando com dependentes químicos há mais de 2 décadas, observo que na estrutura da personalidade dos mesmos tem muita irresponsabilidade e imaturidade consciencial primeiro, para depois se desenvolver o quadro da dependência. Nas minhas crenças, acho que são consciências hedonistas e assediadas crônicas. O que você acha? Só pode ser isso. Ô Roberto, quem está perguntando é o nosso amigo que a gente estava falando dele. Ele que está perguntando aqui. Ele que tem 2 décadas de trabalho com tóxico maníaco. Agora ele acha que esse povo não tem responsabilidade. É lógico que não tem. Por isso que a pessoa vai para o tóxico. Agora outra pergunta. No 700 experimento você fala sobre os riscos da água fluoretada. Poderia comentar mais sobre esse assunto? Nas suas pesquisas você identificou algum risco para o cérebro, a inteligência? Olha, isso aí seria bom estudar hoje, pegar na internet, o que eles falam sobre o flúor e o perigo do excesso de flúor. Há uma porção de coisa que faz mal. Tem que ver com calma. Mas hoje eles estudaram isso mais. O flúor, por exemplo, uma das coisas mais comuns que tem é que ele pode pegar um processo de gastrite e certas coisas mais. Em vez de ajudar, ele pode piorar. Agora, tudo tem que ser examinado com mais calma. Preciso atualizar. Eu estou por fora. Eu não estou atualizado sobre o flúor para falar nisso. Tem muito mais depois disso. O 700, eu publiquei, já vão para 15 anos. Tem muita coisa. Trabalho com energias há 5 meses. E algumas vezes surge um pinicamento, quer dizer, a pinicação, né? Nas pernas, que se alastra para o corpo todo e permanece por mais de 1 minuto. Isso pode ser uma manifestação do EV. Outra coisa é que meu lado esquerdo sempre foi mais desbloqueado que o direito. Isso pode dever-se à presença do esplênico chakra? Olha, isso aí tem que examinar com calma. Primeiro, a parte física do seu corpo. Isso aí tudo pode ser problema de parestesia e outras coisas mais que diz respeito à fisiologia do seu corpo. Fisiologia e patologia ao mesmo tempo, quer dizer, se examinar o que é isso com calma. Uma outra coisa, precisa ver a sua idade. Se você, por exemplo, tem mais de 50 anos, é uma coisa. Se você é um rapaz, é outra. Nesse caso aí, tem que examinar, porque isso influi demais para identificar o diagnóstico. Uma pessoa de idade, isso aí é normal. Acontece nas melhores famílias e no corpo inteiro. Professor, eu gostaria até de colocar, nós já sabemos, mas até para ratificar a fartura que nós temos aqui quanto à escrita, né? Porque lá fora, na SOCIM, nós temos... Eu, por exemplo, era uma pessoa que gostaria de ter escrito um livro e a dificuldade da publicação, tudo mais difícil, é muito caro, pessoa pobre e tudo. Aqui a gente tem um pessoal para nos ensinar a escrever um livro. Tudo acompanhamento, ou no ciclo, ou no mas o nosso preço é mais alto.
Não. Você esqueceu só de uma coisa. O nosso preço aqui é mais alto. Mais alto? Lá é barato. Aqui é caro. Nós não cobramos nada de ninguém. Mas a pessoa precisa ter talento. Pois é, professor, mas eu vejo se lá fora pessoas na sua nem busca talento. O talento não resolve nada. Não adianta nada. Pobre para editar, falta acompanhamento. Não tem o que tem aqui, entendeu? Não, o que mais me encantou aqui foi isso. Mas veja, precisa ver o talento. A primeira coisa que falta de talento, qual é? É essa que nós estamos falando. É uma pessoa que está cheia de preguiça. Falta motivação. Pois é. Agora, automotivação, trabalho e lazer. Isso daqui 100 anos essa pessoa talvez vai começar a pensar nisso. Porque é uma riqueza. Isso de ter feito curso intermissivo não soluciona tudo. Isso é só para encaminhar a pessoa. Ela ainda não fez nada. Ela só aprendeu alguma coisa. Ela se preparou. Mas ela tem que começar a fazer. Isso é o curso. Então, o curso da Cognops é muito mais grave do que o curso intermissivo a rigor. É ou não é? Lá no curso intermissivo, todo mundo aqui fez um preparatório. Aqui não. Você veio para mostrar o que é que você vale. Você veio para executar sua programação. Agora, as pessoas chegam e ficam com preguiça, está danado. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu não conhecia nada, eu não conhecia Conscienciologia, eu fui no Holociclo, fiquei encantada, nunca vi tanto livro. Eu sei, mas tudo é, olha aqui, tem caneta à mão, papel à mão, publicação à mão, computador à mão, mesa à mão, cadeira à mão, ar-condicionado à mão, luz na mão, tudo na mão, no olho, em tudo que a pessoa tem, aquilo que ela precisa. Agora, ó, eu quero só te lembrar, quando você vê o povo aí, você tem que usar aquela minha expressão muito antiga, e que eu tenho usado demais nessa vida. Animais! Animais! Animar. Professor. Animar mais. Entende? O povo tem que se animar. Agora, está todo mundo tipo bicho preguiça. Ó, o bicho preguiça. A pessoa vai se coçar. É um negócio terrível. A pessoa tem preguiça até de se coçar. Por exemplo, está lá apareceu uma pulga ou qualquer coisa, um mosquito. Ela vai. Parece que ela tem até pena do mosquito. Que nada, se pudesse, ela matava o mosquito na hora. Mas você está olhando aqui, dá a preguiça dela. Está tudo slow motion. Tudo câmera lenta. Não, vocês já pensaram? Não é possível, né? O jovem, né, gente, com tanto material. Olha, se eu fosse jovem hoje, com esse material, eu escrevi uns 10 livros, professor. Mas você é jovem. Você é jovem. Mas é uma pena. Eu vejo, Senhor, que vontade que esses jovens pudessem escrever mais, né? Então, pois é, mas estão começando, estão reagindo. Agora, ó, nós que já não somos tão mais jovens... Eu, por exemplo, eu considero um jovem careca. Mas agora, o que é que se passa? Mas não somos tão jovens mais, porque tem o jovem de cabelo e o jovem de careca. Né? Agora, o que se passa? Temos que ajudar esses jovens que são ainda cabeludos, etc. Tal. É o jeito. Vamos já, vamos acertar. Então, jovens, a escrita. Não, animais, animais. Aqui, animais, animais. Vamos animar e enfrentar a coisa. Arregaçar as mangas. Professor Valdo. É você ou tem outra? É lá? Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco da terapeuticologia. Da terapeuticologia. Isso. Aqui o senhor fala na remissão, né? Os remédios contra a irresponsabilidade, as autorreciclagens intraconscienciais, o autocomedimento, a autorreflexão, a priorização evolutiva nos atos pessoais. Então, ó, a pior coisa que tem aí, Tânia, é justamente isso aqui, que isso é um paradoxo. Aquela pessoa que está muito parada, ela tem que refletir para ela decidir. Então é um problema. Na hora que a pessoa já está com preguiça, e a gente fala com ela para pensar, então é por isso que eu falo, tem que usar esteira aeróbica.
Professor, não tem profilaxia, não caberia uma profilaxia, porque o remédio tudo já é profilaxia, isso aí tudo já é profilaxia, até um certo ponto. Não, terapêutica é o medicamento. É profilaxia. Isso autorreflexão também... é profilaxia. Isso é um novo item. Então, todos os verbetes terão a terapêutica. É só os nosográficos. Terapeuticologia. É só do nosográfico. Tem um monte deles. Não, todos eles têm. E tem alguns que não está escrito o subtítulo. Tá. Você está entendendo? Terapeuticologia, porque está espalhado. O problema todo é esse. Outra coisa, tem uma pessoa que está estudando a terapeuticologia. Está aí especializada nisso. Mas são duas. Uma é a Laura e tem uma outra aí. A Alzira. Cadê a Alzira? Estava por aqui também, tá, não? É a Alzira e Laura. É a dupla, sabe? Da terapeuticologia. Terapeuticólogas. Tá certo? Na nova ciência, né? Letra B. Pode falar. Na fatologia, 6ª linha de baixo para cima, a irresponsabilidade tendo custo elevado. Você pode explicar um pouco? O problema é o seguinte, a irresponsabilidade com custo elevado, uma das mais óbvias e que acontece demais, é a chamada pessoa estroina. O que é uma pessoa estroina? É aquela pessoa, por exemplo, que recebeu uma herança enorme, passa 2, 3 anos, tudo aquilo que ela recebeu de milhares, milhões, foi embora. Isso aí é a pior responsabilidade que tem, de custo elevado que tem. Então, por exemplo, eu falo aqui que tem um exemplo no Brasil muito sério, o Jorge Guilherme, que ele tinha uma fortuna enorme, só gastou em besteira. Lá pelas tantas ele falou assim, eu nunca trabalhei, eu agora preciso trabalhar. Então ele entrou no negócio para atender os outros junto do turismo, dentro da área dele. Ele calculou errado, porque achou que ia morrer logo, então queria gastar o dinheiro antes de morrer, porque ele não queria deixar tostão nenhum. O negócio deu na cabeça dele. Tudo é cálculo errado. Agora, esse negócio de morte, vocês sabem, o Freud também fizeram muito cálculo de que ele ia morrer em 1918, milhões de coisas. Tinha uma opção de besteira sobre morte. E eles erraram tudo, várias vezes, quando é que ele ia morrer. Esse negócio de calcular a morte dos outros é muito erro que acontece. Tem que ir com calma. Mas, olha, você entendeu aí o que é a irresponsabilidade de custo elevado? Outra dúvida. Na página 7, binomiologia, o binômio culpa e responsabilidade. O binômio culpa e responsabilidade. O caso todo é o seguinte, o que é que se passa com o negócio da culpa? Uma pessoa, por exemplo, ela se sente culpada de alguma coisa, outras não sentem. Quando ela se sente culpada, ela fica com autoculpa, aquilo cria problema. Ela tem que procurar dar um jeito de recuperar a situação e se redimir daquilo. Agora, a pessoa que não acha que é culpada, ela se sente irresponsável e ela vai cometer novamente outros delitos que ela é irresponsável. Então, esse binômio, quando acontece um negócio desse, é o pior que tem. Então, a pessoa, ela, nesse caso, quase sempre ela é amoral. Ela não tem moral. Ela não tem noção do que é o processo ético, cosmoético, não tem nada. Então ela erra 1, 2, 3, 5 vezes, os mesmos erros, grandes. Então a irresponsabilidade se torna totalmente absurda. E todo mundo vê. No caso aqui, a culpa seria então para ela refletir e sair daquela condição? Não, ela sentir que ela é culpada, ela é responsável. Como ela não se sente, ela se torna irresponsável. Ela passa a responsabilidade para outra. Ela inculpa outra pessoa. Ela joga a culpa sobre outra, tira o corpo fora. Isso aí é que lá no Meyer, a gente fala, saltou de banda. E o limite para a pessoa não se siderar na culpa? Ela não ficar na culpa, o processo todo é ela fazer vamos dizer, a profilaxia, a prevenção, de ficar sempre desconfiada para não se acumpliciar com as coisas erradas, não entrar na máfia. A hora que vir, eu te dou tantos milhões aí para você fazer isso, é um trabalho de 5 dias, você vai só dirigir um carro. Aí você pergunta, o que vai fazer? Não, nós vamos assaltar um banco. Isso aí é a máfia. Olha os filmes de policiais da máfia,
Entende? Onde é que tem aqueles atores, né, clássicos? Todos eles têm isso. Aquilo é que é o acompliciamento. É a comparsaria. Entende? A pessoa está conivente com o erro. É aí que ela tem que deixar. Não, eu não entro nessa. O nome para isso é super. Omissão superavitária. É a hora da pessoa tirar o corpo fora. Na vida tem aquilo que você entra e o seguinte, você dá uma vaca para entrar e não dá uma boiada para não sair. Você está entendendo? Tem coisas assim. E tem outras que você não entra de jeito nenhum. É homem super. A vida precisa ser assim, senão não dá certo. Tá bom? Waldo, você falou a questão do talento a respeito do livro. Eu queria que você aprofundasse a questão da falta de talento como irresponsabilidade. Porque... Olha, o problema pior dessa história, falando francamente, consciência aqui. A maioria do povo que vem aí já tem talento para escrever o livro, porque a maioria já escreveu muita besteira no passado. Então eles podem escrever coisa boa agora. Agora, o que se passa? A maioria. Então, resumo, diagnóstico, solução. É irresponsabilidade disso. A pessoa não dá valor para o essencial, ela não prioriza o fundamental. A questão é que na praxis é uma responsabilidade que assume uma falta de talento na Agora, prática. O pior da história, se eu estivesse falando com as pessoas para fazer um trabalho pesado, que nem fosse aparecer, tudo bem, mas eu não. Eu me bato para a pessoa escrever um livro cosmoético que ajuda as pessoas evolutivamente. Isso vai ajudar em primeiro lugar a ela. Ela pode ser o primeiro leitor da próxima vida que ela aparecer aí, da segunda, terceira, 10ª, 100ª edição do livro dela. E só pode ajudá-la sob todos os aspectos. Por que a pessoa não assume? Mas o que entra... Está entendendo? Se eu estivesse, por exemplo, falando, você tem que ser palhaço de circo, tem que ir para o picadeiro, fazer o que eu faço. Eu sou o bobo da corte aqui, na tertúlia. Eu não estou falando isso. Eu estou falando para a pessoa escrever um livro. Quem escreve um livro é tudo favorável para a pessoa, para o autor. Se o livro é bom, se é positivo, não tem nada contra. Mas é mais do que falta de método, falta de auto-organização. Não, falta uma opção de coisa, mas o que falta mesmo é a desorganização por irresponsabilidade. Quando demora demais. Então, por exemplo, o ideal seria a gente fazer um levantamento de quando é que a pessoa entrou e ficou conhecendo a conscienciologia, quanto tempo ela está. Então, depois a gente determinar. Olha, vocês podiam fazer isso lá na Apex. Com 20 anos, você já não pode mais participar das nossas coisas, porque você ainda não escreveu um livro. Você só pode vir com 20 anos de conscienciologia, você tem que apresentar o pré-requisito do livro na mão. Ainda bem que eu tenho 19 anos, Waldo. Para com isso. Você tem um ano. Eu tenho um ano. Mas olha, o que vocês acham de colocar 1990 nível disso? Vamos examinar. Agora, depois dá um crachá para a pessoa. Coloca aqui. Não, mas uma hora vai sair. 25 anos. Valdo, quando eu cheguei toda animada para você, falando assim, Valdo, eu escrevi meu segundo livro. Você me respondeu assim, há quantos anos você me conhece? Oi, sim. Não mais perguntas. Ou seja, na época, acho que tinha 15 anos. Quer dizer, estava faltando apenas 13 livros. 13 livros? Se eu conhecia ele há 15, escrevi 2. Você está entendendo? Eu acho que seria bom. Então, olha, vamos fazer isso. Agora vamos fazer uma mensagem que não é silenciosa para a consciência dos nossos amigos e amigas. Todos vocês que estão aí me ouvindo, preste atenção. Se você já tem 25 anos, ou 22, ou 23, ou 21 anos de conscienciologia e ainda não escreveu um livro, não durma essa noite. Fique pensando nisso até amanhecer. É uma saída para a pessoa ver. Waldo. Quantos anos você me conhece aí, Marco? Quantos? Hein? Mais de 20. Quantos anos você me conhece? Eu te conheço
Uns 18 anos. Será? Se deixar mal outras pessoas para saber. 18. Eu tenho que saber quantos anos que você me conhece. 16? Então tá certo, né? Você escapou por pouco. Vamos ver o outro. 18 é verdade, aqui nessa vida, né? Pois é, nós temos que dar um jeito nisso. Pior que é verdade. Quase. Agora, eu só vou complementar o seguinte, a questão do livro. Se a pessoa ela tem condições inatas de escrever, não escreve, também é falta de vergonha. É lógico que falta vergonha na cara, a primeira coisa é essa. Também. Mas o processo é a despriorização. Eu já escrevi muito sobre isso. Falta prioridade. Agora, gente, é uma coisa de inteligência. Por que a pessoa não usa a inteligência dela para isso? Eu não entendo. Falta de inteligência, é ou não é? A pessoa não pode falar que ela não tem inteligência. Eu quero dizer para vocês, ninguém aqui não é mais nem pulga, nem bactéria. Pelo contrário, nós somos líderes de bactérias. Cada um tem 6 ou 9 bilhões de bactérias dentro da sua psicosfera. Agora tem outra, depois do EV, o que se mais fala aqui é livro, pessoal. Você não fala de livro todo dia? Pois é. Professor. Sim. Aqui no B. É B? Aqui. O que a pessoa faz quando ela não consegue escrever porque ela fica engolida por tarefas do trabalho, tarefa doméstica? Vai passar fome debaixo do viaduto durante 6 meses. A pessoa acorda trabalhando, dorme trabalhando. Eu só te pergunto, quantas funções você exerce? 17? Umas 6, eu acho. Então, com 3, a pessoa já embiruta. Agora, aqui tem uma pessoa que me falou essa semana. Eu tinha 17. Você me apertou, eu passei para 9. Atualmente, eu estou chegando a 6. Eu quero ficar com 3. Faz 1 ano que está tentando ver se melhora a situação. Agora, eram 17 funções. Que a pessoa, ela já é aposentada, já está por cima da carne seca, independente, econômico, financeiramente e tal. Você talvez ainda não chegou nisso, mas veja, claro que não, mas não precisa de tanta coisa. Que tal você substituir uma dessas suas atribuições para o livro? Existe aquela piada que me falaram que já aconteceu, é uma piada autêntica. Diz que chegaram para a pessoa aí, né, e falou assim, mas quantas horas você está escrevendo para o livro? Não, eu estou escrevendo como é que ele falou? Fala aí como é que é. Explica aí. Escuta essa. Ajudar a pessoa a organizar a rotina útil, né? Então faz o planejamento de todas as atividades da semana. E aí a gente sempre pergunta, mas qual é a sua prioridade? Porque a prioridade tem que refletir no planejamento da semana. Escuta essa. Não, minha prioridade é o livro. Tá, mas você só está colocando 1 hora por semana no livro. Isso é a prioridade. Por semana. Agora, num caso desse, você tem que perguntar, quantas horas você passa no banheiro? Que tal você levar o seu trabalho para o troninho e começar a trabalhar lá? Quem sabe que vai dar? Se a pessoa passa por semana mais de 1 hora no banheiro, e geralmente a gente passa, porque a pessoa quando toma banho, no máximo, ela demora no mínimo 10 minutos, não demora? Para tomar um banho mais ou menos, que não seja banho de gato ou de gata. Ela demora no mínimo 10 minutos. Agora, numa semana, como é que fica? São 7 vezes 10, são 70 minutos, é mais de 1 hora. É aquilo que você fala. Só para tomar banho. Faz de conta que a pessoa usa rolha, então ela não tem outras coisas. Então, como é que fica? Valdo, é aquilo que você fala do auto-engano, né? É o auto-engano total. E falta priorização. Você entendeu? Olha bem se a sua vida não está faltando prioridade. Tem algumas coisas assim que eu sinto que eu faço e que é perda de tempo, mas não tem como deixar de fazer. Deixa eu só te falar. Um dos maiores auto-enganos que tem dentro desse contexto é a pessoa que só fica fazendo aquilo que ela é mais simpática, ela se sente mais agradável, mais aprazível, confortável para ela. Isso é um erro.
Então o livro seria a coisa menos confortável de todas. Então a pessoa empurra com a barriga, deixa para depois. Isso aí é um erro sério, brabo. Ô Everton, eu estou vendo que você está descendo aí essa escadaria. Se você puder, depois você olha o negócio do computador para mim, é coisa rápida. Se você for lá em casa, é coisa só de passagem do negócio lá que seria bom. Eu deixei lá marcado. Mas você entendeu, né? Vamos fazer força, hein? Daqui 15 dias, nós dois vamos voltar a conversar, tá certo? Eu quero ver o que você fez. Essa é uma das meninas mais inteligentes que tem aqui. Se ela está fazendo isso, você já viram o resto, né? Daqui 15 dias eu quero ver o que está acontecendo com você, tá? Se você me encontrar, você fala, ó, tomei as seguintes providências, que assim eu vou dormir de cabeça mais tranquila e a minha responsabilidade, né, vai diminuir. Porque se ela é assim, está com dificuldade para escrever o livro, ela que é viva para chuchu, como é que é com esse resto desse povo aqui? Como é que fica? Vocês não acham, quem é que conhece aquela peça lá em cima que eu estou falando? Não é fora de série? Processo da vibração, a energia dessa moça, é uma loucura. Não, é locomotiva daquelas que tem 60 vagões atrás. Olha lá. Como é que fica? Vamos dar um jeito nisso. Você tem que dar exemplo. E outra coisa, ela é combativa também, tem isso? Então vamos dar um jeito de combater esse negócio dela. Me ajudem aí, vocês que conhecem a peça. Nós não podemos, ela tem que servir de exemplo. E eu estou esperando o livro dela, porque de uma pessoa dessa, gente, eu vou aprender alguma coisa. Estou esperando. Vamos ver o que vai dar. Valdo, aqui na letra B. Agora, o Java não tem aparecido ultimamente, ele está aí hoje? O Java, isso, o Java apareceu. Está vendo? É por isso que nós estamos falando nesse assunto, é porque o Java está aí. Alguém tocou nesse assunto. Não é o Java da Star Wars, não, né? Gente, olha aqui. O que o senhor acha das obras da autora Ivone Pereira? Considerando que a mesma era projetora consciente, recebia suas obras fora do corpo do mentor Charles e que há muitos temas interessantes nesses livros. Olha aqui, eu conheci Ivone Pereira pessoalmente, eu já falei isso aqui em Tertúlia há muitos anos. E antes mesmo dela morrer, eu estive na casa dela lá algum tempo antes. Eu já tinha deixado até o movimento espírita. E ela reclamava muito do processo da Federação Espírita Brasileira. Ela era uma grande personalidade, uma grande médium. O português que ela conhecia era português lusitano de alto nível. Ela não era boba, entendia desses assuntos todos. E realmente ela era projetora, mas ainda tinha muita prisão em certas condições da vida dela e processos emocionais. Agora, tem livro dela que vale a pena ver. Igual o Memória de um Suicida, por exemplo, que nós falamos um dia desse a gente falou aqui. O senhor falou há pouco das pessoas mornas, com vontade débil. Perceba essa postura na minha filha adolescente. Sou uma mãe bastante consciente das minhas responsabilidades para com essa consciência, a qual sempre considerei uma companheira de caminhada e não filha. Sempre coloquei limites para suas ações e penso que tenho tido relativo resultado no seu comportamento. Como trabalhar essa condição morna, demonstrada por ela, de modo a não causar antagonismo, por querer que ela nade contra a corrente dessa fase e comece a ter responsabilidade desde já? Meu empenho maior em sua educação é justamente para que ela se sinta responsável pela condução da própria vida. O problema todo é o seguinte: arranja um jeito dela produzir alguma coisa palpável, concreta. Quando ela sentir que produziu, aquilo vai dar força para ela ser mais combativa, mais militante, mais ativa, enfim, ela se dedicar mais com motivação e, vamos dizer assim, autopredisposição para fazer as coisas. Mas o ideal nisso é ela fazer alguma coisa, um feito, uma façanha
criar alguma coisa, um objeto, enfim, o objeto que eu estou falando quer dizer uma meta que ela conseguiu atingir, que ela alcançou. E vocês, todo mundo, tem que elogiar e dar o mérito para ela, mostrar o que ela tem. Com isso, ela vai ficar mais enfoguetadinha para fazer mais coisas depois disso. Agora, o ideal, mesmo que seja uma coisa pequena, faça ela alcançar essa vitória, essa meta, esse sucesso, esse êxito. A coisa mais séria que tem aí num caso desse, eu não vejo outra saída para isso. Segunda pergunta que foi lida sobre dependentes químicos, tem uma dúvida. Eu também ajudo clínicas de recuperação de dependentes e observei suas dificuldades por um outro foco. Pude perceber que os dependentes vivem duas realidades diferentes antes de começar seu processo de dependência. E que a pressão desta outra realidade que se impõe sobre eles faz a diferença. Pois, por falta de conhecimentos, eles não conseguem administrar essas energias e buscam nas drogas uma fuga dessa realidade. Gostaria de sua visão sobre este foco. Em parte, você tem toda a razão, mas o problema é o seguinte: só da pessoa procurar uma droga para ver como é que aquilo funciona, por exemplo, o crack. Todo mundo sabe, e tem aí uma divulgação enorme sobre o assunto, que em 3 dias a pessoa fica dependente do crack. Se uma pessoa procura isso, o que é? Se isso não é irresponsabilidade, então o que é? Pensa nisso. A pessoa é irresponsável. Só de procurar o processo, ela sabe que aquilo faz mal. Uma outra coisa, a maioria das pessoas que buscam a droga já viram os caras drogados e viram como é que eles passam. Por que quer? Isso é masoquismo. Então, junto desse processo de responsabilidade, eu peço a você, ponha masoquismo nisso, fale com essas pessoas. Vocês são masoquistas, vocês estão se destruindo, vocês são suicidas. Isso é que é importante falar. Agora, tem que falar antes, durante e depois, devido à síndrome da dependência. Agora, essas pessoas só melhoram, a meu ver, com internação e trabalho sério. Seria aquilo que a gente pode chamar que é um tratamento ou terapia cirúrgica. Fazer processo ambulatorial, dar uma prescrição, tratar na superfície não resolve mesmo. O processo de droga é coisa séria. É um dos mais sérios que a humanidade enfrenta hoje. Depois da guerra, a meu ver, é droga. A droga, aí no caso, a guerra, por exemplo, que eu estou falando, entra o processo, por exemplo, todos esses problemas de ir contra as pessoas, etc. Tal. Tem um monte de coisa nisso. Agora, em segundo lugar, vem a droga. Então, guerra, belicismo. Por exemplo, na guerra, a tortura é um processo da guerra. Vamos entender bem isso. Agora, uma pessoa que entra na droga, ela gosta da tortura. É uma autotortura. Ela é masoquista, ela quer sofrer. São pessoas, a maioria com os réus, que vieram dos infernões, que é aquilo que nós chamamos de baratrosfera. Então, é necessário ver, nós não podemos excluir o processo da irresponsabilidade nisso. Gente, vocês vão falar assim, a maioria são jovens, são responsáveis. A maioria. Mas tem uma minoria que é gente adulta que começa a usar a droga logo. Eu já tratei na minha vida um monte de colega em medicina, tudo drogado, tudo toxicômano. Como é que é isso? Médico que já atendeu um monte de gente, vocês querem coisa pior do que isso? Colega da gente? Você já viu algum colega nosso, Roberto, que seja... Olha lá, ele também já viu. Gente, isso é mais do que irresponsabilidade, é a mega irresponsabilidade. Pensem bem. Então nós não podemos desprezar aí o meu amigo, você está certo sobre esse aspecto, esse problema todo, problema de realidade, esse negócio todo, ok. Mas veja, é irresponsabilidade mesmo, é a pessoa que é masoquista, ela está fugindo de si própria. Isso é besteira, não é por aí, a gente tem que enfrentar. Agora, droga é suicídio. Vamos colocar isso por todo lado. Droga é suicídio. Droga é autocídio. Droga é auto-homicídio. Vamos pensar nisso, que é.
E o pior da história é que não é só auto-homicídio, porque tem muita gente que droga e começa a matar os outros por causa da droga. Então é muito pior, é hétero-homicídio também. Então como é que a gente fica? Você não acha que droga é suicídio? É. Para mim, o que significa é um hedonismo autodestrutivo. Pois é. Droga o tempo todo. Droga o tempo todo, é o suicídio. Muita uma loucura. Por um prazer vale a morte. Não, e outra coisa, é um prazer burro. Que todo mundo que for estudar, aquilo leva a pessoa para um ápice e depois ela piora. E aquilo piora cada vez mais. Assim, gente, as minhocas da cocaína, aqueles negócios que não tem um monte disso. Tudo quanto essas drogas falam em minhoca que passa na pessoa, que dá isso. Eu já escrevi sobre essas. Consome toda a parte cortical, come o córtex da pessoa, né? É um problemão. Agora, tem muita gente que parte do princípio que o tratamento deve ser ambulatorial, né? E que existe a questão dos menores danos, né? Que acha que a menor dano. A pessoa não vai morrer hoje, vamos deixar para ela morrer amanhã cedo. É isso, é o menor dano. É isso. Valdo, em Curitiba... Não, ela não vai morrer agora, deixa ela para morrer daqui 5 minutos, é o menor dano. E essa questão da comunidade extrafísica que fica com a pessoa, eles não relevam, né? Porque eles não têm nem conhecimento disso. Não tem nada, então, a gente não pode falar nisso, eu geralmente não falo. Agora, vocês sabem que tem aí verbete sobre processo de toxicomania há muito tempo. Sim. Tá, mas agora parece que a ONU também está pendente para isso. Sabe por que eles não estão dando conta? A ONU, coitada, ela está faltando testosterona. Eu já falei que tem que chegar lá e tirar eles de lá. Valdo. E para onde eles for, dá uma chuva de testosterona em cima do povo. Uma ONG de Curitiba estava muito orgulhosa de estar distribuindo os cachimbos de madeira para fumar crack, porque o de alumínio intoxica. Essa é uma piada, hein? Vocês entenderam o que ela falou? Repete isso aí. Repete aí para o povo escutar isso bem. Os cachimbos sendo feitos de madeira, distribuídos para os usuários, para eles não fumarem no de alumínio, desses feitos de qualquer jeito de resto, porque intoxica. Gente, não pode morrer com a faca no pescoço. Tem que ser canivete. É isso? É porque é menor essa nada de se matar. Doravante, ninguém pode se matar com faca. Tem que ser com canivete. É isso que ela está falando. É óleo biodegradável para serra de... É uma vergonha. Serra de cortar madeira. Outra coisa, é capaz de estar escolhendo qual é a madeira também. Porque se for aroeira, pode te dar alergia. Mas, pensa bem. Valdo, eu queria que você comentasse um outro aspecto. Bem da linha que o Loche abordou, do auto-engano. Ainda na pessoa que não aceita tarefas, é responsabilidade. A pessoa tem um grupo hoje que não pega as tarefas assim mais barra pesada do que a gente está precisando que seja feito, porque elas dizem que estão priorizando o mental soma. Eu gostaria que você comentasse esse clichê. Agora, vocês não deram nenhum beliscão nessa pessoa para ela acordar, não? Estou priorizando o mental soma. Estou priorizando o livro. Para você acordar com o mental soma. Priorizando o mental soma. E escrever no livro fantasma que nunca... Fala com ela para sair do subcérebro abdominal. A primeira coisa que você deve falar, isso é piada, né, para mim. Se uma pessoa falar isso para mim, eu falo assim, sai do subcérebro abdominal para você entender o que é mental soma, que você ainda não entendeu nada. Você ouviu isso, Lógico, por acaso? Priorizando o mental soma? Mental soma, sim. A Aulotec estaria lotada. Todo mundo que fala... priorizando o mental soma. Priorizando o mental soma, está escrevendo um livro e você não vê nada... O povo deve estar interpretando mal o que é mental soma. Quem sabe que eles estão pensando que é chiclete de menta. É o soma. Será que é isso? Precisa explicar para eles o que é. O negócio não pode. Menta é hortelã. Precisa parar com isso. Como é que fica? Menta ao soma. Menta ao soma. Não é possível, tem paciência. Tem paciência. Aqui na Fatologia, página 6, de baixo para cima, a quarta linha, tá? De baixo para cima, mais ou menos na metade. Heterocrítica irresponsável. A heterocrítica irresponsável. Isso é evidente, mas você poderia falar assim, qual que é o pior efeito de uma heterocrítica irresponsável? É o jornalismo marrom, por exemplo.
Isso aí é uma bom exemplo para você. Uma heterocrítica irresponsável. A pessoa é infâmia. A pior coisa que tem é infâmia, né? O problema da heterocrítica irresponsável é infâmia. Agora, o jornalismo marrom é baseado nisso. Se cria muita invencionice, a mentiraria, exagera os fatos tudo negativamente para acabar com a pessoa. Isso é infame. Então a irresponsabilidade, ela leva à guerra, à morte, ao massacre, a opção de coisa que tem por aí. Por exemplo, Waldo, você considera aquelas charges sobre Maomé, que deu aquela repercussão toda, como é que você... Eu considero que os dois lados são errados. Os dois lados? Primeiro, as pessoas que estão combatendo uma charge, isso elas não têm confiança no seu próprio princípio ideológico. São as religiões. O islamismo não tem confiança em si mesmo, senão eles não combateriam uma bobagem dessa. Você vai combater uma pessoa que fez uma caricatura sua? Besteira isso. Agora, outra coisa. Aquelas pessoas que fizeram a caricatura também são irresponsáveis. Por quê? Eles sabem que aquelas outras são doentes com aquilo. Eles fazem de propósito para espicaçar. Então, os dois lá estão errados. Por que é que não deixa as pessoas em paz? Tem tanta coisa que pode ser feita. E outra coisa, estão combatendo justamente a religião, que nesses países é o que domina, quem manda lá é a religião, são os religiosos, quer dizer, um negócio negativo, se você for pensar. Outra coisa, se pode fazer tanta caricatura, por que não faz caricatura dele quando está barbado, quando está sujo, dele mesmo? Agora, tudo fazem para espicaçar, de propósito. Uma outra coisa, você não viu aqueles que fizeram também do Obama? Com a capa da revista? Aquilo também. O que se pretende com aquilo? Então, o problema de charge, você está entendendo? É preciso ter muito cuidado com isso. Humor, gente, tem limite. Humor. Você está fazendo, por exemplo, aí, isso aí tem que ir com calma. Isso liquida com todo mundo. É infâmia. O nome é infâmia. Agora vejam, infâmia contra os mais doentes, que esse povo de religião, para mim, estão entre os mais doentes. Tudo está na UTI. Do ponto de vista evolutivo, existe uma UTI evolutiva. Um monte de gente de religião, principalmente os fanáticos, excessivos, radicais, extremistas, todos estão nessa UTI. É uma UTI braba, essa de religiosos. Então, se esse povo está doente, agora nós vamos combater a doença desse jeito, não é por aí. Tem que mostrar outras coisas, mostrar que existe outros exemplos, outra situação, livros para a pessoa entender, dar um jeito naquilo, dar um exemplo. Agora, na hora que a gente vamos lá e começamos a espicaçar, como é que fica? Tem um doente mental aí na frente. Você chega e começa a ver, seu nariz está enorme, essa sua verruga, hein? Até quando é que isso vai? Daqui a pouco ela vai chegar no seu pé. Isso vai ajudar o doente mental? De modo algum. Então, a mesma coisa esse troço de religião aí. Charge é um negócio que a gente tem que olhar os dois. Tem que ver com calma. Agora, precisa examinar, por exemplo, lá o nosso amigo que escreveu os versos satânicos, é a mesma situação. Precisa ver o livro, se valeu a pena, por que é, se teve intenção. E outra coisa, quem fez aquilo não é a cara da Dinamarca, é cara lá de dentro. Então é o problema que está lavando a roupa suja em casa, o problema é deles. Isso aí já é diferente. Já começou a ser diferente. Mas agora, precisa ver o texto do cara, do Rushdie, se o negócio vale, né? Salman Rushdie, se o negócio vale a pena ou não. Se aquilo tem lógica ou não. Ou se é apenas o quê? Sabe lá também se não é uma charge? Isso tudo tem que ser visto. Agora, o que se vê? Falta maturidade de um lado, falta maturidade do outro. Do ponto de vista evolutivo, que a gente vê é isso. Não há cosmoética nem do lado, nem do outro. Tem lógica, é isso que eu estou falando? É por aí. A situação é essa. Bom, a irretribuição, ela entraria dentro da irresponsabilidade? A falta de retribuição? É irresponsabilidade, mas tem uma coisa pior. É uma espécie de suicídio moral, né?
A pessoa que não retribui as coisas, que não tem gratidão por aquilo que ela recebe, seja do processo da própria vida, ou seja especificamente de uma pessoa, de um grupo, ela está cuspindo para cima. Aquilo é contra ela, é besteira. Entende? Uma pessoa que não tem gratidão, está danada. Ela não aprendeu nada em todos os milhões de anos que ela foi subhumana. Eu acho que uma das coisas mais sérias que tem na subhumanidade é aprender a gratidão. Porque os bichos já têm uma certa gratidão. Você observa que eles vão ter. Já tem famílias que eles criam. E eu não estou falando de gorila, porque o gorila tem uma opção de coisa igual a gente. Ele reage igual a gente, já usa instrumento igual a gente, tem uma opção de coisa igual a gente. Só não tem laringo chakra. O dia que o gorila arranjar um laringo chakra, você sai de baixo. Que ele vai ganhar, ele vai entrar no boxe, vai ganhar, vai ter uma opção de coisa. Ele vai ganhar um ambiente. Então, esse tem que excluir nesse nível. Eu estou falando, por exemplo, é o processo de gratidão de outras coisas. Por exemplo, o próprio cachorro, que é muito puxa-saco, ele é grato a certas coisas. Tem coisas que eles não esquecem. Uma pessoa ajudou, passa muito tempo, a pessoa lembra. Tem até aquele negócio da história do camarada que encontrou um leão e ele estava com uma felpa lá, um estrepe muito grande na pata. Então ele tratou do leão com amor e carinho, com tudo, e depois soltou o leão. Mais tarde ele foi acusado de julgar o cara na arena para ser comido pelo leão. Foi justamente o leão que apareceu. O leão apareceu lá e começou a fazer festinha para ele. Quer dizer, a gratidão do leão. Isso é da história. E outra coisa, tudo indica que isso aconteceu mesmo. Vocês sabem disso, né? Eu sei dessa história. Parece que o nome do cara era Androcles, né? Androcles e o leão. Eu acho que é um desses aí. Agora, vocês sabem que isso é da história humana, hein? Pois é. Agora, veja, na hora que eles colocaram o leão para comer o cara, ele chega lá e começa a fazer festinha para ele e os dois ficam abraçados um com o outro. Então, o leão não esqueceu o cara que ajudou o sujeito. Como é que a gente... Então, a gratidão é um negócio da subhumanidade. As pessoas que não têm gratidão precisam elas não estão ainda na subhumanidade. E outra coisa, numa condição que não é nem gorila. Quer dizer, ainda não chegou aos primatas. Mas eu falo assim, como é que a gente pode começar a medir essa forma de retribuir e começar a enxergar tudo aquilo que a gente vem recebendo no decorrer da vida, da situação? Olha, isso aí é pedir para a pessoa ir lá para a Apex, que lá estão estudando isso tudo. Vocês fazem o levantamento, são as técnicas todas que já tem para isso. Agora, a pessoa tem que ir se desnudar. A Apex põe todo mundo pelado, consciencialmente. Recém também. Senão não adianta, né? Se não fizer uma reciclagem dessa e ir fundo para examinar como é que é, não adianta. Os aportes que a pessoa recebe e aí ela tem que retribuir. Quais são os cursos dentro disso? Fala para ela como é que é. Tem a identificação das diretrizes da ProEx e tem também... Identificação das diretrizes da programação existencial, entendeu? E o próprio balanço existencial também que a gente trabalha. O balanço também, só que tem que o balanço é maior. A identificação é mais... É mais preciso. É preciso, ela é pontual, é individual, é muito importante. E um dos critérios é justamente o que a pessoa recebe para ela poder definir essa linha básica. Agora, o manual da ProEx fala tudo em retribuição, tá? Está lá falando também. Obrigada. O fato da pessoa ter hoje todas essas facilidades que foram enumeradas aqui, diplomática, holoteca, tudo mais, e não fazer, é uma forma bem clássica de ingratidão, né, Valdo? De não dar a contrapartida, receber tudo. Pior não é isso. E não dá nada. Pior é a pessoa que depois vem reclamar da gente. Igual que aconteceu recentemente, foi reclamar de mim. Eu virei para eles, eu fiz uma reunião e perguntei: vocês querem eu cair fora do CAEC? Eu vendo os meus imóveis, faço uma big casa ali, ó, e vou morar lá. Vocês querem que faça isso? Eu vou imediatamente. Porque começaram a reclamar. E começaram a reclamar de todo mundo que tem casa aqui dentro. Isso, minha filha, que é. Agora, veja, até um certo ponto tem aí um cotoveloma danado desse povo com todos nós que moramos aqui. Aqui precisa ter mais gente desse condomínio. Nós temos que construir mais.
O caso nosso era para fazer no mínimo 40 chalés. Foram feitos só 3. Se de aumentar isso aí, está dentro do nosso programa. A ausência de gratidão, Valdo, ela leva a infâmia também, ela leva a maledicência, ela leva... Uma pessoa que não tem gratidão, você pode esperar a maioria das coisas baratrosféricas dela. Por quê? Porque o egoísmo dela deve ser imenso. Tem que examinar, cada caso é um caso. Agora, o que tem a ver, então, com o curso intermissivo que faz a gente chegar aqui com esse sentimento de urgência, de querer realizar a qualquer preço, fazer qualquer sacrifício para isso, e a turma do bicho preguiça, qual que é a diferença nisso? O problema todo é que eles são daquele processo do nível médio. Tudo, eles caminham para uma mediocridade. Eles não querem parecer muito. Agora, já vinham assim. Então, é a turma que eu estou chamando morna. O termo melhor que existe para isso estão amornados. Tudo que dá é pouco, né? Tem sempre um nível de exigência sempre um pouco a mais. Sempre mais, sempre mais, sempre mais. É a vida. Agora, comigo, por exemplo, já você sabe minha vida, como é que é, você tem acompanhado esses anos aí, desde a coisa do Instituto. Você é do Centro da Consciência Contínua, você viu como é que era? Sempre eles querem pegar qualquer coisa para eles se sentirem bem. Você sabe que muitas vezes eu falo para a pessoa, uns trafalhos bem fortes meu, para ela se sentir bem. Outra hora eu mostro minhas bobagens para ela se sentir bem comigo. Falo assim, não fica pensando que eu estou muito melhor do que você, não. Nós estamos tudo iguais. Agora, só tem uma coisa, eu faço. Você lembra que já no Centro da Consciência Contínua eu falo assim, olha, o povo acha que eu sou maior em matéria de projeção. Besteira, não sou. Existe gente, mas legiões de pessoas por aí afora que faz projeção melhor do que eu. Só tem uma coisa, eu sou diferente da maioria desse povo. Eu faço. E eu levo isso a sério. E eu ponho aquilo para funcionar. Eu vejo as consequências da projeção. Eu quero saber os frutos disso. Então, eu sou diferente da maioria. Está aí só gozando os capitais. Mais nada da projeção. Então, é isso que eu acho. E a gente vê então, também... essas pessoas são ingratas. Muitas coisas delas é por causa disso. É cotovelão. Isso não depende da geopolítica, da CCCI, não depende de gostar ou não gostar das pessoas, porque realizar, você pode realizar com seus meios. Você, os amparadores, você e a PROEX, é uma coisa assim que tem autonomia enorme. Essa questão de exemplo é uma coisa seríssima, e a gente deixa para lá, a gente não pode estar respondendo, nem falando nada. Nesse caso aí, eu escrevi o Projeciologia. Por incrível que pareça, ele está na 10ª edição. Não interessa, mas são milhares de exemplares e é um calhamaço. É um catatal. Mas o negócio está aí. O Marx estava falando, fez essa 10ª edição, todo mundo está comprando. Ele sai assim, toda hora. 10 edições. Agora, o que se passa? A hora que o livro saiu, que a gente mandou para o exterior, apareceu uma crítica aqui, outra crítica ali, alguns falando a favor, outros mais ou menos. Agora, tem uma dona que escreveu falando. Ele falou uma opção de coisa disso aí. Isso é no fim. Depois das críticas, milhão de coisas, tudo, ela falando. Então, no fim, ela fala assim. Agora, ele lá tem uma opção de coisa de fazer. Então, são técnicas para a pessoa fazer. Ele fez. O problema nosso é o seguinte, a gente tem que fazer. Aquilo acabou com tudo que a dona tinha falado. Quer dizer, na hora que tem o problema de fazer, que é pôr a mão na massa, é aí que eu quero ver. Não adianta atirar pedra. O que é que a pessoa fez? Atrás da pedra tem o quê? Então, a verbação é que é o negócio mais sério da história. Então, no fim lá do livro, ela fala, olha, está aí. Quem é que vai fazer a pesquisa do jeito que ele fez para ver se confirma ou não? Porque o problema ele fez, mostrou bibliografia, mostrou tudo que tem, fez vamos dizer, as diretrizes do processo, está aí. Vamos ver se ele está falando alguma coisa que é real. Eu estou esperando isso, desde que eu publiquei o livro, não apareceu nada até agora. Fazer muito com quase nada, ou nada com tudo que tem, né?
É isso que é. É o paradoxo. Paradoxo de nadar de braçada. Paradoxo da fartura. Você vê esse negócio que eu chamo de fartura? É um fato. É terrível isso aí. Agora, com o tempo, eu acho que o povo vai entender essas coisas. É esse aí, ó. Mostra aí para a turma. É mais ou menos. Esse aí está caricato. Esse está caricato. É mais do que isso um pouco. Ele é mais espalhado. Ele era mais baleia do que isso. Era mais baleia do que isso. Olha lá, ó, mostra lá para cima que a turma que conhece. É esse aí? É o Jaba? É Jaba mesmo? É amigo de vocês. Você não é meu amigo, por isso que eu não lembro bem quem é. Ele é amigo de vocês. Que tipo de fato, de evento, de ocorrência que desperta a consciência para a responsabilidade evolutiva dela? Quase sempre é o sofrimento, a dor. Por isso que a religião pega nisso. Que é uma bobagem, né? Uma besteira enorme. É a frustração. Essa frustração envolve sofrimento, dor, insatisfação. Está entendendo? É o processo. Então, a hora que pegou na pessoa, que pisar no pé dela. Agora, a pior coisa que tem nessa frustração, o nome que eu uso, eu criei um nome para isso. Melex. É depois que a pessoa dessoma, ela vê aquelas coisas todas, aquilo acaba criando um estigma na cabeça dela. Aí ela vai lembrar daquilo, cedo ou tarde. Até extirpar aquilo custa muito. Tem gente que divide um processo de Melex, isso aí foi o enumerador que estava me falando. Ele demora às vezes 7 vidas em seguida para sair aquilo. Ele está sempre lembrando daquilo. É aí que vem os problemas, por exemplo, das auras, das retrocognições, daquele negócio negativo, a parte patológica. Porque sempre que pega ali, é como se fosse um fator desencadeante negativo. Aquilo então dá uma crise na pessoa. Essa crise é o surto, o processo epilético, alguns casos de epilepsia, uma série de condições que tem por aí, que é aquele problema do passado. É aquele estigma, onde dói. Às vezes isso aí é aquele salão trancado que a pessoa nunca abriu e nunca revelou o que tem lá dentro. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ela se expor. Por isso, uma das melhores coisas que nós fazemos aqui é a Consim Cobaia, da Cons. Aquilo ajuda demais, porque põe a pessoa na realidade dela, perante si mesma. Esse negócio de mostrar para os outros é apenas para mostrar a si mesma. Por quê? Quando a pessoa pensa sobre si mesma, ela não pensa com profundidade. E ela nem vê as consequências dessa profundidade. A hora que ela se expõe, que todo mundo está vendo, ela viu que tem um ricochete, aquilo vai e volta, tem o retorno. Ela aí começa a avaliar a verdadeira situação dela. Enquanto ela faz, ela pode fazer até muita reflexão. Não adianta nada se ela estiver fechada em si. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, a coisa séria, a hora que vai e volta, é o ricochete. Esse retorno, a pessoa vê a extensão do prejuízo. Porque quase sempre, na Consim Cobaia, começa a fazer o processo da comparação. Você sabe, comparar pessoas é das coisas mais difíceis que tem. A própria psicologia evita todo tipo de comparação. Tem gente que acha, alguns autores acham que isso até é imoral, fazer comparação. Agora veja, na Consim Cobaia, é ela que está se expondo. As comparações aparecem irrevogavelmente. Não tem jeito. É inafastável, inarredável. Aquilo vem. E aquilo reflete, a pessoa começa a ver. Então, a pior coisa que tem, isso aconteceu nos meus cursos que eu dei aí, para estudar o processo da conscienciometria. A hora que uma pessoa fala assim, olha, seria bom você se comparar com o fulano, que ele está numa condição que era igual à sua, mas veja, ele resolveu o problema por ali. Olha só como é que você está bem inferior, como é que você está perdendo. Como negócio, esse seu negócio é o pior de todos eles. Aquilo é de morte para a pessoa. Ela vai para casa e vai pensar uma semana. Aquilo vinca, que vai justamente em cima do estigma que a pessoa guardava. Outra coisa, quando a pessoa se apresentou, por exemplo, nesse caso, e muitos outros que eu conheço, que eu já dei esse curso até fora do Brasil, muitas vezes, a Cons pegou o vácuo daquilo que eu fiz através dos processos nossos do conscienciograma. Mas, por exemplo,
aquilo da pessoa, ela, na hora que escolheu o que é que ela achava que era o defeito dela, não era o quarto trancado, não. Raramente esse quarto trancado. Vocês lembram que essa semana eu falei que o ideal é a pessoa ser com 5 cobaias 6 vezes. Por quê? Lá pela 4ª, 5ª ou na 6ª vez, ela vai abrir o quarto. Aí ela sai do armário. É só nessa hora, porque a pessoa, ela tira, ela tangencia, ela tira fino, ela faz aproximações simples, mas ela não vai no corpo principal, no mega foco do processo direto, nunca. Isso aí é da natureza humana. A pessoa sempre se defende. Hein? Ela vai apalpando, ela vai tangenciando, ela vai vendo como é que fica. Então é a aproximação do fica quente, chicotinho queimado. Ela está começando a chegar lá. Agora então, por isso que eu falo às 6. Agora veja, observem qualquer um que for estudar isso. Vê se isso não tem lógica, isso não é baseado nos fatos. É só observar que a pessoa vai ver. Professor? Não tem por onde fugir. B, aqui. Sim. Com relação a essa questão da consincobaia, é bem evidente que a hora que a pessoa está predisposta para essa autoexposição e para receber assistência, ela senta. E a hora que ela traz as características dos trafares, justamente, num primeiro momento, ela acha que expôs tudo, que é muito... Que ela fez o striptease. Ela faz que expôs, mas não expôs. E outra coisa, você observa, aqui, se a pessoa faz mais de mais de uma condição, observa se aquilo piora com o tempo. E aí o que acontece... Tem que olhar isso, porque senão ela ainda não chegou no nó górdio. O bursílis ainda não foi atingido. Acontece às vezes, sim, de perceber que lá no terceiro consincobaia está trabalhando o mesmo assunto. É o mesmo ponto. Pois é, esse mesmo assunto está mascarando a realidade. Exato. Aí não tem jeito. Aqui, o bichinho na praia, o tatuí, ainda não foi alcançado. Você está entendendo? Outra coisa, o carnicão ainda não foi extirpado. Carnição que é a cabeça lá, de prego, da situação, a coisa que está lá. O negócio está lá no fundo. Se não tirar aquilo, não adianta, o tumor não vai ser extirpado. Não há exérese. Tem que fazer exérese. Tem que extirpar aquilo. É nessa hora que entra o feedback, a heterocrítica, a heteroconscienciometria, e começa a dar um impacto. E a pessoa volta para si. Por isso que, apesar de ser impactante, a consincobaia, ela traz resultados efetivos. É isso que a gente tem observado lá na CONS. Não dá. Do ponto de vista prático, é coisa muito séria. É aquilo que eu falei, por exemplo, todo mundo aqui devia ser evoluciente na OIC, devia ser consincobaia na situação. Tem várias coisas que nós falamos aqui. E deve escrever um livro. O ideal seria fazer essas coisas antes de começar a escrever o livro. Que a pessoa já vai escrever um livro com uma visão, uma cosmovisão muito maior de si mesma. Quem aumenta a autovisão, expande a cosmovisão, quer dizer, a heterovisão. Entende? Isso é regra. Todo mundo é assim. Agora, gente, outro dia na televisão estava passando uma entrevista com Gerson, o ex-jogador de futebol. E ele pedia encarecidamente às pessoas que não reforçassem essa expressão lei do Gerson. Ele faz isso desde que ele foi na televisão, faz anos isso aí. De tirar vantagem em tudo. Pois ele não queria deixar seu nome associado, que bobagem, não tem jeito. Associado a uma irresponsabilidade da juventude quando fez uma propaganda de cigarros. Não tem jeito. Isso aqui não tem jeito mais. Isso aqui entrou na história. Não tem saída, isso é bobagem. Agora ele fala isso desde que ele se arrependeu do negócio, faz muitos anos eu vi ele falar isso. Agora, como escuta eventualmente essa expressão por pesquisador da consciência, achei importante trazer para o debate. Ele quer tirar essa culpa e esse estigma. O que você acha? Sim, é muito fácil. Ele não tira mais vantagem em tudo. Se ele não tira, acabou, ninguém tem nada mais que ver. O que interessa é a ficha dele. Se ele não tira mais vantagem em tudo, e outra coisa muito séria que seria bom a gente falar, se ele não fuma mais, acabou. Pois é, por que é que não faz agora uma campanha e aparece? Não, olha, eu sou aquele do cigarro, eu vim aqui agora, sabe por que não faz, né?
Eles vão matá-lo. Professor? Antes de ele fazer essa segunda, eles vão acabar com ele. Um carro vai passar em cima do carro. Professor, está na cara. Com relação ao Gerson, ele não gosta de perder em futebol com amigos. Até agora? Então não tem jeito. Ele merece, né? Isso aqui é o pior da história. Uma pessoa dessa não fala aquilo que o carioca fala. Não, eu tenho isso que eu mereço. Esse não fala. Entendendo? Agora veja. Agora é tolice, aí falta cabeça. O problema é o seguinte, ele deixou o nome registrado na história do Brasil. Isso não é qualquer um. A lei de Gerson. Não tem a lei Rouanet? Mas cada um faz a lei que pode. É isso aí. Isso faz parte do serviço. Tá certo? Agora aqui. Eu vou continuar falando a lei do Gerson. Ainda tem outra coisa pior. Que não é só eu que falo. O gersismo. Não precisa falar em lei de Gerson. É gersismo. Não use a técnica do gersismo. Para com isso. Técnica do gersismo. Que é tirar vantagem em tudo. Isso aí ficou célebre. Agora, observa a deterioração do grupo familiar devido às consequências dos atos irresponsáveis de um dos filhos que, por superproteção pelo pai, com 30 anos, nunca teve um emprego, sem responsabilidade com relação a ele mesmo, por abuso na bebida e na alimentação. Já esteve várias vezes perto da dessoma na UTI. Não cuida da família, dos filhos nem dos irmãos. Eu não moro com eles. Mas o ambiente, energias na moradia deles é muito pesado. Tentei ajudar o meu irmão energeticamente e me deparei com consciências assediadoras fortes que impedem o trabalho efetivo de vida constante, assimilação de energias dentro do meu campo, em que em momentos atrapalhou a minha vida pessoal. Como tratar e conviver com o fato de ser espectador dessa deterioração do grupo familiar? Não enxergo o caminho para ajudá-los e diminuir essa sensação de responsabilidade e autoculpa por sentir que aos poucos eu melhoro e não consigo ser muito útil para o processo deles. Olha, você aos poucos está se melhorando. Que tal você melhorar muito? E dar um exemplo para eles. Viu? O que você pode fazer como exemplo? Procura melhorar a situação. Uma coisa que você podia fazer é o seguinte: alguns casos desses, às vezes, melhoram com o processo econômico-financeiro. Se você tem um pouco, se é meio abonado, se você tem um pé de meia, entra por alguma coisa que eles gostam e dê a coisa já feita para melhorá-los. Então, por exemplo, não vai dar dinheiro, já dá a coisa feita. Por exemplo, quantas pessoas tem na família? Às vezes já tem gente que é bom sair de lá e viver separado. Às vezes ajuda a pessoa. Que ela vai sair, a gente vai repartir a quadrilha de assediadores. Vocês estão entendendo? Separar as pessoas. Às vezes ajuda, mas para isso, teria que arranjar uma casa e a pessoa coloca a outra pessoa morando lá, não precisa de pagar aluguel, a casa é dela, aquilo pode ajudar. Em matéria de assistência, essa é uma das técnicas que nós mesmos já usamos muitas vezes na nossa vida. Isso ajuda demais. Uma outra pessoa, uma outra coisa. Uma pessoa dessa, às vezes, ela precisa de determinado instrumento que vai ser útil para o trabalho profissional dela. Arranja aquele instrumento de uma maneira de nível que ela precisa de melhorar. Com isso, pode ser que ela saia do buraco que ela está. Então, o problema é colocar uma luz no fim do túnel da pessoa. Abrir o caminho dela através de alguma coisa. É um exemplo e através disso. Se a pessoa pode, do ponto de vista de dinheiro, é uma das únicas coisas que dinheiro funciona bem, um caso igual a esse. Mas tem que ter inteligência. O dinheiro direto não serve. Tem que ser o indireto. Aquele que cria bens que podem ampliar o trabalho da pessoa. Eu acho que está claro, né, o que eu falei aí. A pessoa vai entender, né, o que eu disse nisso aí. É um jeito, é o caminho. Tem mais alguém? Ainda tem mais uma microfonia, mais um. Ainda tem um? Não tem mais nada? Posso passar então? Está na sua mão. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 18 votos online, 13 perguntas respondidas online, 21 perguntas presenciais, 150 assinaturas no livro de presença e 22 praticantes da técnica do Invexis. Hoje temos 5 recados: Flávio, debate; Mário e Rômulo, SP1;
Mércia, Colégio Invisível da Cosmoeticologia, Tamara, Laboratórios, Maria da Côncios. A eleição do verbete para amanhã, categoria de comunicação, dia da incompletude, ilegalidade segregada e ponto transitório. Queremos lembrar as pessoas, quando saem, levar os seus pertences, porque estamos com celulares e notebook que estão deixando aqui no auditório. Obrigada. Boa tarde. Lembrando a todos que o debate de logo mais às 15 horas chama-se Sua Pesquisa em Debate, vai ser a terceira série de 3, a terceira e última, em que a gente vai fazer os cotejos os temas de pesquisa pessoal dos participantes que vierem, com as sessões sorteadas na hora também da enciclopédia, sessões dos verbetes. Obrigado. Pessoal, a gente gostaria aqui de relembrar a todos aí que são professores de ECP1, que nós vamos ter uma qualificação para os professores de ECP1 agora no início de abril, de 3 a 5 de abril, né, que vão ser ministrados pelas professoras Marina Tomás e pela professora Malu Baluma. Nós vamos estar aqui agora, há pouco, na recepção do CAEC, para aqueles professores de ECP1 que queiram fazer a inscrição, nós vamos estar ali já com o bloco de recibos, então para facilitar o processo de inscrição. Eu vou passar para a professora Malu, que ela vai falar um pouco dos temas que são abordados nesse ECP1 específico. Obrigada. O ECP1, de professores de ECP1, é um fórum de debate sobre as temáticas do próprio professor dentro do curso. Então, nós vamos falar de superação de gargalos, como o professor Valdo abordou. Nós vamos falar de perfilologia para o ECP1, relativa a curso intermissivo. Vamos abordar a questão dos ajustes da autopensenidade adaptada para o trabalho dentro do ECP1. Então, é um fórum íntimo para que os professores de ECP1 possam debater sua própria problemática em relação ao próprio curso. Então, vale a pena, porque não temos alunos, nesse caso somos todos alunos e todos professores. Então, fica aqui o convite para aqueles professores efetivos, em reintegração, que já foram professores e estão retornando, e para os professores orientadores, porque é o tipo do ambiente onde a gente vai poder abordar com grande intimidade as temáticas do ECP1. Então, fica o convite para todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos aqui reforçar o convite para a 10ª imersão na Cosmoética e o 2º Fórum de Paradireitologia, que será realizado em parceria com o Colégio Invisível da Cosmoeticologia, Unicim e IPC Rio. Será realizado no campus de Saquarema e nós lembramos que o prazo para remessa de trabalhos vai até o próximo dia 24 de março, próxima terça-feira. Quem ainda não enviou trabalhos e tem interesse, o e-mail é protocolo@unicim.org. Grata a todos. Pessoal, então eu quero divulgar a promoção laboratorial. Vocês podem comprar 3 créditos de laboratório pelo valor de R$30, ou seja, R$10 o crédito. É possível fazer ou 3 laboratórios de 1h30, ou um laboratório de 3h30 e um de 1h30. Para usar até o dia 10 de abril. O objetivo é promover a clarificação dos pensenes e preparar para a prova da imagística. Então, quem quiser mais informações, ali na recepção. Boa tarde. Em nome da Consus, quero aqui lembrar do dia 3, 4 e 5, que vai ter o curso Reciclante Cobaia do Conscienciograma. O professor Valdo, inclusive, hoje falou mais um pouquinho aí da importância do Consciência Cobaia. Maiores informações na recepção do CAEC e o telefone é 045-3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los para, nessa semana, participarem do curso Acoplamentário. O Acoplamentário é um curso sem pré-requisitos. Para quem tem interesse no desenvolvimento parapsíquico, no desenvolvimento da clarividência. Ele é um laboratório grupal e o tema desse mês nós vamos discutir a ortopensenidade. Os epicons serão a professora Marina Tomás e o professor Frederico Ganem. Mais informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada.
Verbete para amanhã é dia da incompletude. Ganhou com 25 votos. Uma boa tarde a todos, obrigada e até amanhã.